E aí, como vocês estão? Que saudade de aparecer aqui. Mais um. Hoje eu ia falar mais uma quinta-feira, mas hoje não é quinta-feira. Então, seja muito bem-vindo, você que não conhece a gente. Meu nome é Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E hoje vamos ter uma querida Annelise, daqui a pouco eu vou convidar ela. Inicialmente, vamos lá. Quero contar pra vocês. Quinta-feira tem podcast, tá? E ó, tem surpresa também quinta-feira, ok? Então eu espero vocês. Esse vídeo que você está vendo pelo YouTube está disponível lá no Instagram. Então você que não segue a gente, vai lá no Instagram, segue, tá? Meu arroba é @carlalopes_lima. Na descrição vai ter o arroba também da nossa convidada, tá bom? Outra coisa, para você que é estudante, seja da engenharia, de algum curso, seja da UFMS ou de outra faculdade, a gente está liberando o certificado de extensão. Então, você que tem interesse, daqui a pouco eu vou estar aqui, ó, aqui embaixo, vai vir uma palavra mágica. Então, o questionário vai ser liberado depois, no caso, o link vai no meu store. E essa palavra mágica vocês anotem, tá? Que aí você vai preencher lá assim, ó, junto com a palavra mágica e seus dados, ok? Vamos lá. Acho que vamos. Longas. Vou esperar ela entrar. Acho que foi. Ah, Foi. foi. Oi, Oi, Carla. Anne, tudo bem? Tudo sim com você? Tudo bem, querida. Bom, primeira coisa que eu queria agradecer novamente você ter vindo aqui, tá? Sei que a jornada não é mais estagiária, mas agora, como a gente estava falando agora, né? Estagiária da vida. Eu te entendo que na vida corrida você tirou um tempinho para vir aqui contar pra gente, então muito obrigada, viu? E eu queria, assim, já falar só um pouquinho da sua trajetória, porque durante as nossas conversas eu acho que vai ser mais fácil. Para o pessoal que Uhum. não conhece a Annelise, ela é formada em engenharia de produção pela UFMS. Ela iniciou a sua trajetória fazendo parte do time de consultoria em empresas de ramo alimentício, atuou na logística, celulose rodoviária e na execução de projetos de CAPEX, inovação, automação e tecnologia em geral. O currículo dela é grande, viu, gente? E hoje ela mora no Rio de Janeiro, de Três Lagoas para o mundo, é isso. Ela atua no desenvolvimento de soluções de novos negócios e melhorias de projeto no setor logístico marítimo. Então, assim, Anne, primeira pergunta que eu faço para todos. Quem é a Annelise? Bom, a Annelise Pessoa é uma menina aí de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Muito família, muito feliz, movida a desafios. Dá para perceber também um pouquinho aí pela minha trajetória, que é bem... Sim. Toda vez que tem alguma novidade, eu tô aí por dentro. Motivada também por algumas coisas como resolução de problemas e outras coisas. E acho que é isso. Mais família, mais trabalho. Acho que faz parte aí no meu perfil. E a primeira coisa, assim, quando eu estava vendo o seu currículo, né, eu pensei, quando eu lembro de Anne, eu já penso em engenharia. Mas quando que a Anne escolheu engenharia? O que que te motivou a chegar em engenharia de produção? Sim. Lá no ensino médio, quando eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular, né? Eu fazia terceiro grau e o cursinho junto. Eu tinha algumas ideias na minha cabeça. Eu gostava mais de matemática, como todo engenheiro entra achando que sabe sempre matemática, aquela mesma conversa de sempre. Chega na faculdade, a gente vê que não sabe muita coisa. Pois é. Mas aí eu tinha uma. É duro. Eu tinha algumas engenharias na minha cabeça, né? Nunca optei por fazer direito, outras faculdades ali. Já tinha pesquisado sobre, mas eu achava que a engenharia era um caminho para mim. Aí, na busca das engenharias, eu comecei a estudar sobre elas. Eu lembro que na época eu vi alguma coisa sobre engenharia química, engenharia mecânica.
dei uma olhada na grade de Campo Grande, que era uma grade que tinha outras engenharias também, Sim. até encontrar a produção. E aí foi a que mais combinou com o meu perfil, né? Na época, assim, eu falei, cara, acho que é isso que eu quero fazer aí pra vida. Por ser uma coisa mais ampla, né? Que eu não ia Sim. ficar focado em coisa só, uma engenharia com um pouquinho mais de gestão. Então, eu acho que eu optei por conta disso. E foi uma boa escolha. Bom, já respondeu a minha outra pergunta, que eu ia perguntar se valeu a pena. Valeu a pena, valeu super a pena. Acho que escolhi o curso certo. Quando eu saí da faculdade, assim, eu entrei no mercado de trabalho, mesmo com tudo, né, que a gente ainda tá ainda muito inexperiente e tal, mas eu tive a certeza que eu escolhi a faculdade certa, assim. Ai, que orgulho. E durante a faculdade, bom, vai ser assim, vai ser entrevista sem te conhecer, tá bom? É isso. Tá bom. Qual que foi assim, durante o período da faculdade? Eu, como estudante, sei que, nossa, é horrível algumas coisas. Alguns professores já passaram por aqui, inclusive o Bressan, que todo mundo que passa pela engenharia de produção tem DP com o Bressan. É muito difícil. É muito difícil aquele que, assim, não passa sem doer no coração, né? Ficar um tempo ali com o Bressan e tudo mais. Outro também, que assim, já veio aqui também é o Ricardo. Teve a Karina, que eu acho que também é outra, que a gente passa por ela várias vezes. Então, durante a faculdade, a gente tem algumas dificuldades. E qual que foi para você, assim, num geral, a sua maior dificuldade, ou a sua principal dificuldade? E como que você conseguiu superar? Carla, acho que assim, eu até converso com pessoas hoje em dia. Foi uma faculdade muito confortável para mim, porque eu fiz faculdade morando na cidade que eu já morava. Então Sim. eu tinha o conforto de estar em casa com os meus pais, com todo o apoio. A minha mãe é professora no FMS também, então eu tinha toda uma rede, não tive assim uma grande dificuldade assim em uma coisa assim que me travou. Eu Uhum. lembro que a minha maior dificuldade, uma matéria assim, que foi a minha maior dificuldade, que foi mecânica. Ah, Essa foi, eu deixei lá pro final e quando chegou o final, minha Nossa Senhora. Aí eu tive que dar uma apertadinha ali, fiquei meio para lá, meio para cá. eu E depois eu imagino. mecânica no trabalho também. E aí, no trabalho não tem como você correr, né? Você tem que aprender e fazer acontecer mesmo. Mas foi a minha maior dificuldade. Graças a Deus, eu não tive grandes dificuldades por ter sido muito confortável para mim, assim, o ambiente que eu estava, o tempo que eu comecei a fazer faculdade, acho que foi no tempo certo, então foi bem tranquilo. Ah, que bom. Eu acho que a Natália, ela tá aqui também. A gente tá fazendo mecânica de sólidos 2 juntas. Uh, Então você já sabe que a gente tá sentindo assim, ó, na aqui, pele. entendeu? Entendeu? E pensando assim, pós-faculdade, já no primeiro estágio foi da Suzano, né? Como que foi pra você? Foi o da Suzano, tá certo, né? Foi. Ah, Durante esse tempinho de consultoria, né? Mas junto com as aulas da faculdade, que dava ali para conciliar muito bem, foi na época de pandemia também, que foi o meu primeiro contato. Mas foi um contato também bem com pessoas que já eram da engenharia, né? Foi o Leonardo uhum, Morbi, na época, que me convidou. Então eu tinha alguns veteranos ali que me acolheram, então foi uma coisa bem, bem bacana, me senti em casa. uhum. Foi meu primeiro momento assim fora, aplicando ferramentas de gestão de qualidade, 5S, Kanban, essas coisas. Depois disso, eu fui para o mercado de trabalho, que foi o primeiro estágio mesmo na Suzano, ali na logística de celulose. E aí, falando de dificuldade, vem uma coisa que acho que nós da Federal aí, que a gente acaba ficando na faculdade manhã, tarde, às vezes à noite, a gente sai, eu pelo menos saí um pouco inexperiente, né? Eu Sim. entrei no mercado de trabalho onde as coisas já aconteciam, né? E as coisas não paravam de acontecer.
E eu tive que me adaptar ali, saber lidar com as condições, as novas condições que eu estava atuando, porque até então eu só ouvia falar, ou também com colegas de trabalho a coisa fluía mais fácil. Então a primeira grande dificuldade foi ali uma coisa da inexperiência. Mas a inexperiência chega um tempo que com o dia a dia, com a vivência, ela vai. E isso foi bem tranquilo também. Com a vida da mãe, a gente vai aprendendo, né? É, na luta. Muito bom. Uma coisa interessante que você falou, até a gente estava falando disso hoje na faculdade, porque durante o período de estágio, quem não está certo, né, no caso na grade da faculdade, é muito difícil começar o estágio. Então, nossa, parece aquela oportunidade muito boa, você tenta, você quase passa, e aí chega naquela hora que você fala, nossa, eu tenho que abrir mão de alguma matéria, eu tenho que deixar a faculdade, começar o estágio. E muita gente desiste nesse período por conta disso, né? Sim, sim. Eu também fiz faculdade, fiz o estágio ali com algumas matérias, acho que com 4, 5, não passava disso. Mas foi um período assim de conciliar e de aprender a conversar com o outro, né? Para gestão saber, olha, eu preciso Terminar. estar aqui, né? Estar o meu estágio, mas eu também preciso estar lá. Então foi um período assim, é um período mais difícil, né? A gente acaba tendo que aprender muita coisa, tanto por conta da faculdade, tanto por conta do estágio, porque é o nosso primeiro encontro e a gente ainda está um pouco inseguro. Mas é o nosso momento de conseguir aprender a falar com o outro das nossas necessidades também, né? Olha, eu preciso de um tempo para lá, eu preciso de um tempo para cá, saber gerir esse tempo aí foi muito importante para mim. E no final deu tudo certo. Eu comecei a procurar estágios e aí foi uma busca assim bem minuciosa para saber bem o que eu queria. E aí quando eu quis, eu deixei claro que eu ainda tinha essas questões de faculdade, tinha que lidar com isso. E quando chegava o momento que eu precisava de um foco ali para terminar a graduação, eu conversava com colegas de trabalho, com gestão, e aí deu tudo certo. Que bom saber disso também. Até acalma o coração de quem tá terminando, né? Ou tá Isso. tentando. No final deu tudo certo. Mas Que não bom. deixa de Com certeza, é bem. eu imagino. E hoje, como analista, assim, né? Acho que todo mundo da engenharia que tá aqui tá assim, com os olhinhos brilhando. Como que tá sendo para você? Como que foi, assim, primeira pergunta de serviço agora, pós-Annelise faculdade. Como que é a transição de carreira? Porque, querendo ou não, você saiu de vários ramos totalmente diferentes e hoje, logístico marítimo. Como que é? Como que tá sendo? Sim, agora chega também, né, de ficar mudando. Mas eu passei ali por essa empresa ali do ramo alimentício, que era mais gestão de qualidade, gestão de rotina, ficha de trabalho, essas coisas ali mais no dia a dia. Depois fui para logística, já era uma área ali dentre as áreas que eu já estava estudando, e aí me identifiquei mais. Mas era logística rodoviária, né, de transporte de celulose, e um pouquinho da ferroviária, mas eu não cheguei a ver tanto, não. Fiquei pouco tempo. E aí me surgiu essa proposta de vir aí para o setor da navegação, né, aqui no Rio. Foi outro desafio, né, porque se deixar eu também vou além. Aí dei uma estudada, óbvio, conversei com alguns colegas de trabalho que tinha também já feito alguma coisa nesse ramo. E aí decidi que coloquei na minha cabeça que ia dar conta e que eu ia tentar, por também ser, né, analista, ainda sou analista júnior, acho que eu coloquei isso na minha cabeça que vou tentar. Caso não dê certo, eu volto e começo de novo. Isso não tem problema nenhum na minha cabeça, assim, eu sou bem desapegada com isso. Mas, assim, é um mundo totalmente diferente. É o mundo, e assim, a cadeira que eu tô, a gente vai conhecendo tanta coisa que todo dia eu falo, gente, eu não conhecia isso, gente, mas e tá tudo bem, assim, vou aprender mais porque
primeiro que Translagoas não tem mar, começando por aí. Não tem grandes embarcações, não tem nada, é só o rodoviário mesmo que a gente está acostumado a ver todo dia. Sim. Isso para mim era tranquilo. Segundo que eu era da operação, né? Agora eu vim para o trabalho de terra, um trabalho mais de inteligência e tudo mais. E isso também virou uma outra chavinha em mim. E também tem toda a questão de adaptação à cidade também, né? Então foram vários desafios aí. E quem conhece ela viu que ela está se adaptando. Nossa, tá adorando um pagode, tá adorando, né, dona Anne? Então, quem conhece ela tá conhecendo o Rio de Janeiro, tá, gente? E assim, pensando na área de produção, toda a parte logística, é uma área muito dinâmica. Como que você se manteve, né, no caso, motivada e atualizada nessa área que, assim, muda toda hora, todo dia, né? Como que foi para você isso? Então, lá atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre a logística, eu vi ela muito fechada, uma cadeia bem fechada ali de transporte, que era o que, assim, eu saí da faculdade, quando a gente viu logística uma vez ou duas vezes, aí fui pro chão de fábrica, e aí conheci só a parte do transbordo e tal, não tive contato, assim, em 2, 3 meses eu não tive contato nenhum com novas tecnologias, até que me chamaram para fazer parte ali do time de projetos, né? E aí conheci colegas de trabalho que me apresentaram um novo mundo sobre logística que eu até então não conhecia, até por voltar naquela questão de ser inexperiente, né? E aí descobri que logística é um mundo que, assim, a gente acha que é só vamos ali, vamos transportar uma coisa, vamos entregar ali, e não é isso. Tem todo um universo por trás disso, tem muita tecnologia acontecendo para fazer a logística rodar da melhor forma possível. Então ainda está sendo, né, momentos de adaptação de conhecimento, de levar conhecimento também para fazer a coisa, para conhecer mais do mundo logístico e para fazer a coisa rodar da melhor forma possível. Que legal. E nas áreas que você hoje, depois de ter passado por algumas áreas, né, no caso, quais habilidades que hoje você considera mais importantes ou essenciais para sua área, no caso, para hoje a área que você está atuando? Sim. A gente estava até batendo um papo sobre isso, sobre o que a gente traz da faculdade e tal. E você falou até de arena e tal. Isso é uma coisa que eu faço bastante hoje, que é a análise de cenários, a análise de melhoria, outras coisas. Eu acho que o meu perfil vai para um lado mais analítico mesmo, de identificar onde está a melhoria, de tentar aplicar uma coisa que possa resolver aquele problema ou buscar a melhor forma de entregar o produto e coisas do tipo. Isso veio lá de trás, isso inclusive não foi uma habilidade minha que surgiu assim, né? Isso veio lá de trás, quando eu me interessei em algumas matérias que faziam parte, que tinham mais esse perfil analítico, de sentar e entender, prendiam mais a minha atenção. E eu acho que eu vim carregando isso durante o processo de estágio e agora nessa cadeira que eu também é uma coisa que eu faço muito. Tem uma coisa também que é a gestão não a gestão de pessoas, mas o lidar com outras pessoas também. Sim. Que hoje em dia, na cadeira que eu tenho que conversar com uma empresa inteira para poder fazer o negócio acontecer. Então, isso também veio do meu perfil lá de trás e perdurou, ainda bem, e tem me ajudado aí para minha carreira conseguir fluir do jeito que ela tá indo. Legal. A gente estava falando sobre ter passado, né, pela faculdade e agora depois de formada mesmo. Você lembra das coisas que você viu na faculdade e você fala assim, nossa, a Elisângela falava disso, o Ricardo falava disso? Lembro. Meu Brasil, as matérias da Elisângela, hoje
eu trabalho na área de projetos, né? Então, as matérias da Elisângela, minha nossa, é todo dia. Viu um pouquinho também da de mecânica que me assustaram, me lembraram que eu sou engenheira. Às vezes que eu sou engenheira de escritório, né? Então, tem hora que eu vejo mecânica, eu falo, meu Deus, eu já estudei isso aqui, foi onde eu sofri, né? Tem alguma coisinha árdua ali nas fichas de trabalho também, que eu já fiz alguma coisa do tipo, engenharia, ergonomia também. Mas eu tenho esse filho quando. Nossa, probabilidade, matérias da Sandra. Oh! Ah lá. Não, eu falei com os professores hoje, eu falei com a Elisângela e com o Ricardo, né, até sobre você. E aí eles falaram, não, eu tenho certeza que ela lembra da gente. Falei, professora, eu tenho Meu, certeza também. com certeza. Elisângela, então, minha Nossa Senhora. Eu E muito imagino. engraçado, é uma coisa. Hoje eu trabalho com gestão de projetos. Na época também um pouquinho por, né? A gente sabe que a faculdade ela não é no caminho que a gente imagina. É, Mas eu fiz gestão de projetos 2 vezes. Eu não fiz uma vez só, eu fiz 2 vezes. Por safadeza também, né? Mas hoje eu trabalho com projetos, né? É minha cadeira é de gestão de projetos. Então, um dia eu encontrei a Elisângela depois de ter vindo para cá e voltado, e já tinha trabalhado na Suzano com gestão de projetos. E falei, Elisângela, você não acredita, estou trabalhando com gestão de projetos? Ah, eu falei, fiz na marra, mas fiz porque eram matérias bem teóricas e tal. Mas hoje eu estou fazendo isso assim de uma maneira super tranquila, que está dando tudo certo. Ela ficou bem eu contente. lembrei agora desse bate-papo até que a gente teve na roda de conversa, se eu não me engano, que você foi no E, Psique Tereré. e A gente falou sobre isso até. eu fiz 2 vezes. Olha o meu aqui. Ah, Pra gente ver que as coisas não acontecem do jeito que tem que ser. muito bom. Yane, uma coisa assim, só um adendo, né, ainda da faculdade. Você passou pelas 3 instituições, né? A Uhum, Factiva, o Centro Acadêmico e a Atlética. Como que foi para uhum. você? As 3 experiências, do que você lembra? Te agregou em alguma coisa assim? Digo, com certeza agregou, obviamente, não tenho dúvida disso. Mas digo, profissionalmente hoje, você lembra das coisas que você passou? Sim. Eu lembro que na época de eu procurar estágio, como a gente sai muito, e muita gente me pergunta isso, sobre a saída da faculdade e a entrada no estágio, né? Acho que eu fui assim, eu tentei 9 estágios, passei em 8, então eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu conversei com o pessoal, até na roda lá do Psique Tereré, era uma coisa que eu falava muito. Gente, a Atlética me ajudou muito, o centro acadêmico também. A factiva eu fiquei só um pedacinho ali no final, mas acho que a Atlética foi o momento que eu mais me soltei, assim, na faculdade. E quando eu parti para o mercado de trabalho, me trouxe uma segurança que eu não tinha, né? De falar, olha, eu fiz isso, aquilo, qual que foi o momento que você... Tinha algumas perguntas em processos seletivos que, se eu não tivesse passado alguns desafios dentro da faculdade, né? Por ter sido uma faculdade confortável para mim, eu não saberia responder. E foram desafios que a Atlética trouxe, né? Por incrível que pareça, a Atlética só me trouxe desafio. Santa mãe de... Mas foi A ótimo. gente estava falando de você, a gente estava falando, eu e a Natália, de você. A gente, nossa, que saudade da gestão da Anne, viu? Só me trouxe desafio. Eu tive que aprender tanta coisa em pouco tempo, né? Foram quase 2 anos de gestão. E ali lidar com tesouraria fiscal, coisas que eu nunca tinha lidado. Lidar com muita gente também, né? Era um time grande na época. E aí cada um tinha os seus interesses. A gente tinha ali aquelas questões de caixa, tinha muita coisa para resolver, jurídico e tal. Eu acho que isso trouxe uma confiança minha na hora de conversar com os entrevistadores e depois no processo de estágio também me colocar mais à frente para poder resolver problemas, que foi o que eu fiz nos 2 anos de gestão de atlética, foi resolver problema. Então, na minha cabeça, eu achava que eu sabia resolver qualquer problema.
E é engraçado assim, porque eu acho que tanto o pessoal hoje da Atlética quanto o pessoal do centro acadêmico, a gente lembra com muito carinho, porque a gente teve vocês de exemplo, então, pelo menos para mim e para a Natália, no caso, quando a gente pegou, a gente falava assim, não, a gente vai fazer o negócio acontecer, entendeu? Porque a Anne conseguiu, entendeu? Do zero, eles nem tinham evento e ela conseguiu, então assim, a gente vai fazer acontecer. Ah lá, então assim, a gente, eu acho que para tanto para o centro acadêmico, tanto para a Atlética, a gente leva vocês como inspiração mesmo para a gente. Porque mesmo que, foi difícil, mas vocês superaram. Foram boas gestões, né? Tanto a da Atlética ali, eu tive pessoas que amavam mesmo o que faziam, né? Porque a gente não ganhava horas, mas era mais pelo que gostava mesmo. Gostava da Atlética. O centro acadêmico também, a mesma coisa. A gente trouxe bastante coisa legal ali. Porque eram pessoas que gostavam do que faziam. A gente se dava muito bem também. E conseguia se organizar e conseguiu aí tocar as instituições e elevar um pouquinho o nível. Foi bem bacana. Bem Muito legal. bom. Então, ó, já fica de inspiração para os alunos que vai assistir depois também, que está na faculdade, está com dúvida se vai entrar em alguma instituição, entra. Só Entra muito. entra. Entra. Muito bem. E assim, eu queria que você compartilhasse agora, né? Annelise é adulta, né? Chique, mulher adulta. Hoje, particularmente, passa por muitos desafios na sua carreira. Algum te ensinou algo assim, uma grande lição recentemente que você fala assim, nossa, eu vou levar para sempre? Sim, Carla. Olha, Alice saiu muito. Eu fiz faculdade muito nova, né? Eu entrei até um ano adiantado e fui para o mercado de trabalho muito nova também. E ali tinha uma Annelise, assim, além de inexperiente, ainda muito imatura e não sabia lidar com muitas questões. E foi para o mercado de trabalho, onde a gente vê o mundo corporativo como se fosse uma coisa assim redonda, né? Sim. Mas existem várias questões ali por trás disso. Então eu tive desafios também mais para o lado de lidar com outras pessoas, lidar com interesses diferentes, lidar com pessoas que não estavam ali para fazer o mesmo que eu, ou que não aceitavam a minha opinião, ou que esses foram meus maiores desafios, assim, que hoje a Annelise adulta virou a chavinha, que não é estagiária mais, não acabou de sair da faculdade, já consegue se posicionar melhor e expor mais suas ideias e ter mais firmeza do que está fazendo, entendeu? Mas todos nós temos essa fase aí de saída de estagiário até a fase de andar pelo rumo certo. Eu acho que, assim, uma dúvida que agora, Carla, não entrevistadora, não apresentadora do podcast, mas uma dúvida que eu tenho quando eu estava lendo até o seu currículo, foi isso mesmo, sabe? Da gente começar a perceber que, nossa, agora eu não tenho mais responsabilidades de estagiária, agora o que eu faço vai acontecer assim, lá na frente, e meu Deus do céu, acho que isso dá, assim, um certo medo, mas ao mesmo tempo, pô, eu tô conseguindo cuidar de algo maior que eu, assim, que vai lá na frente acarretar em muita coisa boa ou ruim, de qualquer forma. E eu acho que, como é que foi para você lidar com esse conflito? Durante o meu estágio, ali nos 5 primeiros meses, eu ainda estava muito novinha, ainda demandava de muita gente ali do meu lado. Tive boas pessoas, assim como todo mundo tem, tive pessoas do meu lado ali para me apoiar, grandes profissionais que eu admiro muito, quando assim no estágio mesmo. E aí, depois de uns 7, 8 meses, eu fui tomando uma responsabilidade maior. E com as responsabilidades vem as cobranças, e a gente tem que começar a aprender a lidar com as cobranças e com o nosso trabalho surtindo algum efeito. Eu tinha uma coisa que eu acho que quando eu converso com alguns estagiários, a gente fica meio, eu tô fazendo aqui, mas eu tô fazendo para ajudar alguém. Eu tô fazendo aqui, mas é uma demanda do dia a dia. Eu tô fazendo aqui, mas é tipo uma planilha e eu vou entregar essa planilha e tal. E eu também tive essa fase, assim, de ser mais alguém que você
Anne, quero fazer isso, faz aí para mim e, e é isso, sabe? Eu tive esse tempo, tive esse time aí também de mudar depois de uns 5, 8 meses e aí assumir as responsabilidades mesmo. Foi quando eu dei o passo lá no Suzano mesmo, de estagiária para analista, que eu percebi que as minhas responsabilidades ou eu fazia, eram coisas minhas que iam refletir no trabalho dos outros, então ou eu fazia, ou eu dava conta, ou eu dava conta. Entendi. E aí é um período do amadurecimento, né? E assim, eu acho que o que me deu força na época, né, foi ter algumas pessoas chaves ali do meu lado que sabiam muito bem do que faziam, sabe? E também do que eu estava entregando. Então eu tinha ali meio Bom, que pessoas que confiava para falar, olha, será que eu estou fazendo isso certo? Olha, será que isso aí me deu uma maior segurança para poder tomar autonomia e ver que o meu trabalho estava surtindo efeito. Foi uma viradinha de chave ali, uns 8, 9 meses de estágio, pelo menos. bom. A gente recebeu aqui uma pergunta, ó, que vai fazer sentido agora com também o que você está respondendo. Que se você tem alguma lição recente que marcou sua vida. Tive. Eu, nesse processo de transição para vir para cá, né? Acho que foi a minha maior lição, porque foi onde eu tomei coragem, iniciativa para fazer o que eu queria, né? Então acho que essa a maior lição que eu tive na minha vida foi parar, refletir, ver o que eu tô querendo fazer com a minha carreira, entender quais são os meus próximos passos para o futuro e tomar a decisão assertiva no momento certo. Acho que foi assim a maior lição que eu vou levar foi essa virada de chave aqui que eu dei para poder vir para cá e traçar meu futuro aí. Muito bom. Anne, agora vamos pausar as perguntas, que eu quero que você escolha a sua palavra mágica. Vamos lá. Acho que projetos, né? Nossa, eu vou ter que mandar pra Elisângela isso, para ela assistir depois. Vai ficar feliz. Vai. Deixa eu fixar a nossa mensagem aqui. Opa, acho que foi. Pronto. Foi fixada? Foi fixada. Foi. Pronto. Agora, vamos continuar. Você passou por muitos, como a gente estava falando, muitas áreas, e, assim, diversas empresas e tudo mais, até mesmo no centro acadêmico, na empresa júnior e na Atlética. Como que foi para você, ou como que a sua experiência em várias áreas te ajudou hoje? Tanto falo profissionalmente quanto pessoa mesmo. Existe alguma habilidade que você lembra e você fala que, nossa, se não fosse isso, eu não teria passado? Nossa, sim. A minha maior questão hoje é a questão de, na cadeira que eu tô e na cadeira que eu tava também, é a questão de gestão de pessoas, né? Colaboração e coisas do tipo. E foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu estava na faculdade. Depois, eu sempre eu sempre tive um perfil um pouquinho mais individualista. Mas depois da Atlética, virou uma chavinha na minha cabeça que eu aprendi eu acho que eu aprendi, não sei, eu preciso ainda receber esse feedback das outras pessoas. Mas eu acho que eu aprendi a, a entender o outro, a conversar com o outro, a trazer as pessoas para mais perto para poder colaborar para tudo sair do jeito que tem que ser planejado, tem que ser feito. E aí eu acho que isso eu aprendi lá atrás na faculdade, eu fui trazendo e fui conseguindo ali agregar minha carreira muito com essa questão de colaboração e coisas do tipo, porque se não fosse isso, o meu primeiro estágio, meu primeiro contato ali, o meu primeiro emprego também, né, teria sido um pouquinho mais difícil. Muito bem.
Anne, calma lá que eu vou ler uma pergunta, só que antes, deixa eu só trocar o Wi-Fi rapidinho, gente, não vai cair, eu só quero trocar aqui, porque eu tô com medo de começar a Pronto. Ó, chegou uma pergunta aqui, deixa eu ler para você. Você foi para o mercado de trabalho onde nem imaginava e teve que conquistar seu espaço. O que você diria para a estudante Anne do passado? Ah, acho que a Anne do passado tá orgulhosa, né? Eu diria parabéns, eu acho. Foi uma, foi uma estrada bem, para mim, né? Para Anne, que era estudante, que estava na casa dos pais e que foi acostumada assim, e bem família, foi uma decisão que não foi uma decisão fácil, né? Acho que todo mundo que me acompanha aí, sabe bem que esse foi o meu maior desafio. E vir para uma empresa onde eu não conhecia hoje, a empresa que eu tô, né, a Norsul, que foi um presente na minha vida, eu vim sem conhecer ninguém da empresa. Eu tive o meu primeiro contato com o RH e depois eu tive o meu primeiro contato com a gestora da vaga, né? Que eu já sabia quem era a pessoa, já tinha estudado e tudo mais, mas foi uma grata surpresa. Então, acho que isso também foi muito bom para o meu espaço ser a empresa onde eu estou hoje. Então, acho que as coisas aconteceram como tinha que acontecer, e com certeza a Anne Anne, estudante do passado, teria falado: Meu Deus, você tá louca, mas tô orgulhosa. Muito bom, muito bom. Um comentário que eu tenho para fazer, eu sempre vejo você e eu lembro e eu falo para todo mundo. É muito bom ver os veteranos ganhando assim o mundo, ganhando asas. Eu lembro quando a Mayala estava aqui, a gente morava junto, mas ela contava as coisas. E eu falava assim, nossa, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu falava, gente, imagina daqui, sei lá quantos anos. Então, eu vendo assim, vocês hoje já grandes, e eu também, eu fico assim, nossa, é muito bom ver como que a gente se apoia em pessoas que estão crescendo. Então, assim, meus parabéns, principalmente por isso, e pela sua trajetória linda que você está criando, porque eu tenho certeza que seus pais dá para ver aqui que estão super orgulhosos. Sua mãe está sempre aqui, É. a família toda aqui. Tenho certeza que assim, a família toda se orgulha disso, de você também. E assim, hoje, né, depois de todos os perrengues, eu queria que você contasse pra gente, só assim, por cima, o que você faz, dá um spoiler pra gente, e uma coisa que me perguntaram e eu falei, assiste a live que ela vai te responder, que é sobre o CAPEX. O que é o CAPEX? Queria que você desse assim, um spoiler pra gente do que é. Ok. Hoje eu trabalho numa empresa de navegação chamada Norsul, tá? Uma empresa brasileira de navegação marítima. Eu estou no time de novos negócios, mas eu sou ali da célula de desenvolvimento de soluções, desenho de soluções, né? Hoje eu faço um pouquinho, a gente fala que a gente faz de parte de vaca a lançamento de foguete. Porque nós temos duas pessoas chaves ali do meu time que sabem muito, né? São pessoas que eu me orgulho muito de ter ali acima de mim, né? Do meu lado também, porque eles estão sempre com o bracinho dado comigo. E também um colega de trabalho meu também, que são pessoas muito especiais. Nós fazemos de tudo. Mas, basicamente, eu trabalho desenvolvendo soluções que não são as soluções que hoje a empresa tem. Hoje a gente atua na cabotagem, tá, brasileira, que é o transporte pela costa, tá, brasileira. Então, tudo que não for esse transporte, e às vezes isso também cai na nossa mão, mas tudo que não for esse transporte é com a gente. Desenvolvimento de projetos mesmo de novos negócios estratégicos para a companhia. Pode ser curto prazo, geralmente são negócios de
médio e longo prazo, tá? Não tem muito nada assim urgente que vai acontecer amanhã. São todos projetos que vão demandar um tempo maior, que a gente precisa estudar um pouquinho mais, sentar. E aí entra esse projeto, né? Falando um pouquinho da estruturação disso. Entra a ideia. Olha, Narsu, acho que é interessante vocês fazerem isso, quero que vocês atuem como nosso parceiro ou nosso fornecedor, coisas do tipo. Esse projeto ele passa pela minha área, né? E aí a gente vai começar a estudar esse projeto, as premissas desse projeto, os ganhos desse projeto. Começamos ali a fazer uma análise de viabilidade, análise técnica também dentro do time para poder falar se vamos seguir com esse projeto ou não. Se sim, a gente toca o projeto, se não, fica para um outro momento o projeto. Mas fica ali, todo o estudo que a gente faz fica guardadinho ali para a gente ter sempre uma lembrança que ele está ali e vai que um dia ele acontece de voltar, como já aconteceu. Então, quando ele entra, a gente faz esse primeiro estudo, né, de análise de viabilidade técnica, aprofunda, conversa com o cliente, entende se essa solução é viável, se não é viável, a gente faz ali alguns estudos de melhoria, né, isso acontecendo com o time, o time todo fica envolvido nessas questões, e além de mais, e aí onde que entra bastante a parte que eu falei da questão de colaboração, como nós somos uma célula de projetos, e o projeto abrange tudo, desde o time lá de saúde e segurança de trabalho, até o time de náutica, mais técnico, o time de RH, a gente está sempre conversando com todo mundo. Então, a gente envolve essas outras pessoas no projeto e aí a gente começa a fazer uma análise mais aprofundada em CAPEX e OPEX, que eu vou falar também o que é, que já vai dar para saber o que é. E essa parte, assim, fica comigo, fica com o meu outro colega de trabalho também. A gente tem a supervisão de duas pessoas, que é a nossa gestora e o engenheiro de portos ali com a gente. Então, a gente acaba fazendo uma análise mais minuciosa com essas áreas da empresa, que geralmente, quando o projeto assim é um projeto mais robusto, a gente acaba envolvendo praticamente todas as áreas da empresa, né? E aí a gente vem com o que é importante para o cliente, que é a tarifa ou o resultado financeiro, e aí a gente começa as discussões. Se aquilo ali for viável para o cliente ali numa primeira tarifa ou não, a gente dá uma discutida. Se for viável, a gente segue com o projeto ali, aí a gente vai começar mesmo a listar ali as coisas de CAPEX, que vai ser tudo que a gente tem uma entrada única financeira, um gasto de uma vez só, ou o OPEX, que são os gastos mensais desse projeto, ou anuais, coisas ali que a gente vai computar, ou um CAPEX, por exemplo, uma aquisição de uma nova embarcação, uma aquisição de uma sede nova, isso tudo a gente coloca, né, nessa análise financeira, entrega para o financeiro isso. Eu só essa parte de organização e análise assim menos crítica fica comigo, e depois isso vai lá para o financeiro também. E aí a gente começa a desenhar cenários de melhoria para a felicidade do Ricardo. Hoje eu faço isso no Excel, eu não uso Arena, deveria, posso até pensar em voltar a desenvolver isso, mas a gente entra ali em cenários de melhoria, cenários para entender qual que é o lote que a gente vai levar dentro da embarcação, quantas embarcações são necessárias para levar aquela carga também. A gente também tem a parte fiscal, que é uma parte que agora eu tô entrando um pouco mais, que eu estou entendendo, estou me desenvolvendo, né? Não é algo que eu tenho uma familiaridade igual CAPEX e OPEX, mas a gente entra no jurídico também, aí vai lá ler toda a parte jurídica. Então, a gente entra em bastante coisa e envolve bastante as áreas da companhia. Até que esse negócio se torne um negócio viável para a companhia, a gente acabe fechando mesmo e desenvolvendo uma solução que não está no core da empresa. É totalmente fora ali, aí fica com a gente, mas depois que isso vira um projeto mesmo, dá andamento, a empresa que toca. A gente só desenvolve e faz a gestão ali de números e tal, e depois disso a empresa toca.
Gente, faz. É. por isso que eu falei um spoiler, né? Porque, não, eu retomo a frase que eu falei. Eu acho que a mãe dela deve ficar assim, nossa, porque a minha, coitada, só do podcast ela vem aqui, Anne, ela fica assim, nossa, minha filhinha, não sei o quê. Imagina a sua. Tá toda. Fica. Não, eu imagino. E assim, eu imagino o tanto de responsabilidade também que com tudo isso vem, né? Sim, bastante. Agora, então, mais ainda. Conforme Sim. vão passando os anos, né? E as cadeiras vão mudando, a responsabilidade vai aumentando também. Se a Muito gente. bom. E hoje, última pergunta de tudo. É a última, assim, de tudo. Acho que, ó, o menino perguntou, e o Capex? Capex? É o Vitor, ele já trabalhou comigo, ele tá. Porque ele trabalhou comigo, ele me ensinou. A primeira coisa foi ele que uma das pessoas que agora eu preciso fazer essa homenagem, já que ele está aqui, foi uma das pessoas que quando eu cheguei lá na minha época de estagiária, ainda um pouco perdida, me fez gostar um pouco dessa área de gestão de projetos aí e me ensinou um pouco o que era Legal. CAPEX, a carteira de CAPEX era dele e eu fiquei ali sendo o braço direito dele também. Que legal, que legal. Então te incentivou também. Incentivo. É muito importante a gente ter pessoas, e assim, hoje na empresa que eu tô, isso é muito evidente, ter pessoas que, sabe, estão ali do seu lado, te incentivem. Sim. Eu trabalho hoje com pessoas que eu olho e falo, caraca, são foda, perdão pela palavra, mas são fodas, são pessoas assim que eu olho e falo, gente, são muito inteligentes e são pessoas que me motivam a aprender cada dia mais e a fazer algo diferente que às vezes é necessário. Nossa, essa palavra, essa é foda. Eu falei assim, nossa, lembrei do meme da Anitta, sinto muito. Aqui pode falar, tá? Muito obrigada. Eu lembrei do meme da Anitta, sinto muito, gente. É meu divertidamente. Sim. Não, muito bom. E é muito bom saber disso, porque durante a faculdade a gente tem que lidar com muita gente, e muita gente diferente da gente. E na faculdade, pós-faculdade, depois também, já podemos ver que é do mesmo jeito, né? E a gente pode ter que contar com essas pessoas. E às vezes são pessoas que, infelizmente, são diferentes e a gente tem que lidar com elas e a gente tem que contar com elas. Sim, esse é o trabalho diário do engenheiro. É. Eu falo, pelo menos para mim, lidar com pessoas diferentes, assim, é um desafio, né? Por ter um perfil, às vezes, um pouco individualista. E isso a gente vai aprendendo aí com o tempo a conseguir permear pelos meios da melhor maneira. Muito bom. E Anne, hoje, pensando de tudo, né? No caso, agora para finalizar a real, tem algum projeto, o que você fez, toda pensando na sua trajetória toda, que você fez e que, nossa, trouxe significado muito bom para você e hoje você lembra com muito carinho? Nossa, uma coisa assim que foi muito básica, mas que me trouxe muita segurança, assim, e até para poder tocar outros projetos, que foi o meu primeiro CAPEX que deixaram na minha mão, né? Na época que eu ainda estava em transição de estágio para analista, e era um CAPEX pequeno, acho que era coisa de 150 mil, 170, eu sei que não passava de 200 mil, e era para montagem de uma torre de controle em Três Lagoas. E assim, eu ainda estava aprendendo, Vitor rindo, porque eu ainda estava aprendendo tanto tudo sobre CAPEX quanto sobre projeto, sobre que eu precisava dar satisfação, que eu não podia gastar aquele dinheiro à toa e que eu precisava fazer aquilo acontecer. E foi uma responsabilidade que hoje em dia, isso é super tranquilo, mas na época de estágio, isso para mim foi o Legal. máximo. Ah, Acho que bom. que, assim, e o projeto saiu, mas ainda tinham meios ali que precisam, né, andar, fluir melhor. Eu achei o máximo. Muito bom, muito bom. E que bom lembrar que você lembra com muito carinho hoje disso também.
fez parte da sua trajetória, né? Fez. Não, e foi muito importante, assim, acho que foi o menor projeto que eu participei até hoje, mas ele foi tão, assim, eu Sim. coloquei tanta energia e tanto para desenvolver que eu lembro dele com bastante carinho. Muito bom. Anne, a última pergunta, assim, a última pergunta não, só queria, né, te perguntar, faltou alguma coisa para te perguntar? Quer acrescentar alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois? Eu deixo essa pergunta em aberta, porque o podcast, como eu te falei até no áudio, o último áudio que eu te mandei foi isso, é para ser uma conversa descontraída, é para ser algo realmente dinâmico entre a gente, mesmo que a gente se conheça, né, às vezes aparece algum aqui que eu não conheço, não são só meus amigos que vêm, viu, gente? Eu não obrigo eles. Vem gente que eu não conheço. Mas, para você, assim, ficar à vontade. Quer deixar algum conselho pro pessoal que está na faculdade, até quem está estagiando, fica à vontade. Uhum. Você falou uma coisa que foi muito importante para mim, acho que para quem está na faculdade é uma coisa, assim, muito importante também. Participem das instituições, né? Grupos de conversa, outras, além de atlética e centro acadêmico e factiva também, empresa júnior também, existem outras instituições na faculdade de Três Lagoas e também nas outras faculdades que Campo Grande, aqui da UANA, por exemplo, eu participei de alguns projetos de extensão também que foram bem importantes para mim. E para quem está aí no estágio, que vai dar tudo certo. O mercado de trabalho ele é muito amplo. Eu nem imaginava fazer o que eu estou fazendo hoje, aprender o que eu estou aprendendo. Então, não se desesperem. Se não for o que vocês não quiserem, vão para um próximo, tomem coragem. E se for aquilo mesmo, foquem que vai dar tudo certo. Arrasou. Então, o pessoal aí que vai formar em dezembro, a Anne falou que dá tudo certo, viu, gente? É isso. Muito bem. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Mais uma vez, queria te agradecer, tá, Anne, por ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para falar com a gente, para contar um pouco da sua trajetória para quem não te conhecia. Agora, para quem te conhece, conhece mais um pouco. Foi uma conversa enriquecedora. E para quem estava aqui assistindo a gente falou um pouquinho sobre sua trajetória na parte de consultoria, no ramo alimentício, até o desenvolvimento de soluções no setor logístico marítimo. Então, para o pessoal que tem dúvida, eles podem entrar em contato com você, podem te mandar mensagem. Por onde? Pode entrar por aqui também. Eu vou deixar meu número à disposição com você. E caso alguém pergunte, pode me mandar mensagem, tá? Estou aberta a conversas. Então, para o pessoal que tiver dúvida depois, então pode me mandar mensagem. Eu passo o número para ela, eu passo o número dela para vocês. E Anne, muito obrigada. Te desejo muito sucesso, mais sucesso ainda. Voa, tá? Tenho muito orgulho de você, principalmente por ter conhecido você na faculdade. E tenho certeza que vai ser só o começo. Amém. Obrigada, Carlinha. Prazer participar aí com vocês. Muito bem, gente. Então, ó, amanhã esse episódio vai estar no YouTube. Então, você que está assistindo a gente pelo YouTube, vai lá. Segue a gente aqui no Instagram, tá bom? E é isso. Beijo, gente. Beijo, Anne. Beijo. Sucesso, Tchau, mulher. tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio.